Alguns espectadores mais atentos devem ter percebido no GP da semana passada, o de Mônaco, que logo antes do início da largada, as placas do circuito estavam mostrando que estava chovendo. E esses devem ter se perguntado: será que precisa informar para as pessoas que está chovendo? Será que eles não estão sentindo isso na própria cabeça? Já faz 20 graus agora e há uma probabilidade de 30% de já estar chovendo. Na verdade, essa placa indica mais do que a chuva. Indica também uma mudança nas condições climáticas, que, por exemplo, afrouxa as regras do parque fechado. E, para aqueles que gostam de uma pequena polêmica, acompanhe até o final, porque o ano passado teve polêmica até nas regras do parque fechado. Fala, bicudos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E essa semana trazemos para vocês o conceito de parque fermé, que em tradução significa parque fechado. Essas regras são tão importantes que uma quebra delas é punida fazendo com que o carro largue dos boxes na corrida. E logo de cara, é bem importante diferenciar dois termos que se confundem muito: o parque fermé e o parque fermé conditions. O primeiro deles refere-se a uma localização delimitada perto da garagem da FIA, que normalmente fica no início dos boxes e perto do pódio. Nesse momento, na verdade, os carros que são normalmente de controle das equipes passam para ser controlados pela FIA e são feitos neles cheques e diversas outras coisas. O Parque Fermé Conditions é quando os carros voltam para o controle das equipes, mas devem ser tratados como se eles estivessem no Parque Fermé. O princípio básico do Parque Fermé é limitar bastante o escopo do que as equipes podem modificar nesse carro. É um limiar entre o que as equipes podem reparar no carro sem alterar o mesmo. As condições de Parque Fermé começam no momento que o carro sai pela primeira vez para a classificação. E se o carro não conseguir sair para a classificação no Q1, ele começa para esse carro em específico no momento em que o Q1 acaba. No final do Q3, os carros vão para a região de parque fechado em si. E esse momento tende a ser um momento muito crítico para as equipes, porque se os carros forem deixados quentes para desligar sozinho e refrigerar, eles podem causar danos a ele mesmo. Por isso, nesse momento, a FIA libera que 3 mecânicos entrem nessa região de parque fermé por carro, para que eles possam desligar o carro corretamente e resfriar também o mesmo. Enquanto tudo isso está acontecendo, começa o chamado scrutineering da FIA, que nada mais é que uma inspeção um pouco mais a fundo que eles fazem. Aqui só vale lembrar que todas as equipes são obrigadas a fazer um próprio auto-escrutínio, uma auto-inspeção na quinta-feira, para alegar para a FIA que todos os carros estão conforme as regras. A inspeção da FIA consiste em selecionar pelo menos 6 carros para serem analisados mais a fundo, enquanto os outros passam por inspeções mais simples. Depois de todo esse processo, os carros são devolvidos para a equipe, mas ainda são mantidos na condição de parque fermé. Essa condição de parque fermé só vai acabar depois da largada da corrida, e não da volta de apresentação ou volta de formação, como alguns podem confundir. E é por isso que, quando temos bandeira vermelha na corrida, é muito comum ver os mecânicos mexendo bastante no carro, porque as condições de parque fermé caíram. Mas vocês devem estar se perguntando: se os carros ficam em parque fechado depois da classificação, o que tanto que os mecânicos mexem neles? Na verdade, o que eles estão fazendo é inspecionando, reparando ou até mesmo preparando o carro para a próxima etapa. Como a gente disse anteriormente, o que os mecânicos podem fazer no carro é muito limitado. Vocês estão vendo na tela tudo o que pode ser mexido no carro durante esse período. Entre esses pontos, vale destacar toda a parte de fluidos do carro, que podem ser drenados e reabastecidos desde que por um fluido de mesma especificação. A parte cosmética do mesmo, como adesivos de patrocinadores, adesivos da FIA, número do carro e detalhes na pintura. E, um dos mais interessantes, o reparo de danos pelo que eles chamam de acidentes genuínos, que são definidos por contato com barreiras, outros carros ou objetos na pista, ou mesmo danos causados por uma saída de pista, mas essa saída de pista tem que ter o tempo de volta eliminado, cancelado. Na parte aerodinâmica, a única coisa que pode ser ajustado é a asa dianteira,
mas mesmo assim de forma bem limitada, pois nenhuma peça pode ser adicionada, removida ou substituída. A grande ressalva à regra que rege essa condição acontece quando temos uma mudança climática, ou quando pelo menos está previsto que uma irá acontecer, normalmente sendo ela de seco para molhado ou vice-versa. A oficialização dessa condição vem por meio da direção de prova, que manda uma mensagem pelo sistema interno da Fórmula 1 para as equipes, liberando elas assim para trocar as peças que fazem a refrigeração dos componentes, como o duto de freio e a carenagem que refrigera tanto o motor quanto a caixa de engrenagem. Aqui fica uma curiosidade, que é a permissão da troca dos apoios de cabeça dos pilotos, pois eles têm espuma dentro deles que tem limites de temperatura para trabalhar, e conforme a mudança climática, normalmente a temperatura foge desse limite. Então, fica faltando somente o parque fechado de final da corrida, quando os carros saem novamente da mão das equipes e passam a ser controlados pelos fiscais da FIA. Nessa etapa, são realizados alguns testes aleatórios que podem eliminar os competidores. É algo mais raro de acontecer, mas no ano passado, no GP da Hungria, aconteceu com o Vettel, que terminou em segundo. Conforme documentação, o Vettel não tinha a quantidade mínima de combustível exigida no final de uma corrida. E é por isso que as equipes falam que uma corrida não termina na bandeirada, mas sim quando a FIA devolve o carro para eles. E para você que ficou até o final, deve estar se perguntando: como é que uma regra que praticamente não tem relação com os pilotos, mas sim com o que pode ser modificado nos carros, gerou uma punição? O que aconteceu foi que no GP do ano passado no Brasil, a Red Bull já estava com uma suspeita de que a asa traseira do Hamilton estava abrindo mais do que o permitido pela lei. E, quando o Verstappen terminou a classificação, saiu do carro e foi fazer uma verificação com a mão, e acabou tocando no carro do Hamilton nesse momento. Mas, conforme a gente explicou, no Parque Fermé em si, somente a FIA e os 3 mecânicos que são autorizados a tocar no carro podem fazer qualquer tipo de manipulação. O que acabou acontecendo foi que o Verstappen tomou uma multa de 50 mil euros e o Hamilton acabou sendo desclassificado, pois a mãozinha do Verstappen fez com que a Red Bull levantasse o questionamento para a FIA e foi verificado que realmente a asa traseira do Hamilton estava abrindo mais do que o permitido, sim. E essa foi mais uma das 1001 curiosidades que a Fórmula 1 tem para nos oferecer.